Olá, sejam bem-vindos aí. Estamos seguindo agora na nossa viagem rumo a Salta, né, passando aqui pela Ruta 40, depois da região de Cafayate. E agora a gente deu uma leve saída da Ruta 40, na verdade, e vamos passar aqui por uma estrada municipal aqui na Argentina, aonde é possível ver, né, essas plantações de uva, igual tem aqui do lado direito. Né? Essa aqui é uma região, uma estrada particularmente, né, onde se encontra fincas, que é como eles chamam aqui. Né? E o que seriam essas fincas? É um termo aí que é bastante usado em países de língua espanhola, principalmente aqui na Argentina, na Espanha, no México, vai conseguir encontrar esse tipo de denominação. As fincas nada mais é do que propriedades rurais, né? Aonde vão se encontrar ali pequenas fazendas, sítios, né? Propriedades agrícolas e que tem algumas finalidades específicas, né? Muitas dessas fincas, elas são propriedades que são dedicadas à produção agrícola, né? Em larga escala, como algum cultivo de grão, criação de gado, a viticultura, né, que é a produção do vinho, entre outros, né, fruticultura aí também. Essas fazendas agrícolas, geralmente elas possuem terrenos extensos, algum maquinário agrícola e funcionários especializados. Porém, também pode encontrar fincas que são menores, né, propriedades menores, que é essa região aqui que a gente está passando, ali depois de Angastaco, onde concentra atividades agrícolas mais específicas, como a produção de azeite, alguns queijos artesanais ou até plantações de flores. Nesse caso aqui, a gente encontra então fincas que são destinadas aí à produção de uva, né, para fazer aí, então o vinho, né, para produzir o vinho. Então é uma região que a gente vai perceber bastante casas espalhadas, né? Como se fossem os sítios que temos aqui no Brasil, né? Então você vai ver uma casa, uma plantação próxima, algum movimentozinho, aí vai vir tipo uma vilazinha, e aí todo esse trecho aqui, até a gente emendar de novo com a Rota 40, vai ser dessa forma. É um trecho mais produtivo, né? Visto que está aqui bem próximo a um rio, né? Que é o rio Calchaquí, que já vem com a gente desde lá Cafayate, desde quando a gente desceu lá para chegar em Cafayate, né? E aí aqui é possível, né, encontrar então algumas regiões aí para camping, né? Além dessas fincas, né? Essas propriedades rurais. Então tem como fazer camp, né? Tem um lugar aqui, né, mais ou menos aí no quilômetro 18 desse vídeo, assim que a gente encontrar de novo com a Rota Nacional 40, a gente vai chegar num lugar chamado Churcal, né, que tem ali uma pequena estação de serviço, né, que é um posto de gasolina, mas nem sempre tem gasolina ali, então tem que ficar atento, né, não levar ali como um ponto de referência para abastecimento, né, apenas aí numa situação de emergência, é bem pequeno ali. E aí logo depois a gente continua seguindo até a travessia do rio Brealito. Aí a gente faz uma quebrada para a direita, né, aonde a gente segue então rumo à nossa Ruta Provincial 42, né? Lá na Ruta Provincial 42 nós vamos então em direção ao Parque Nacional de Los Cardones, que foi um outro atrativo bem bonito que a gente encontrou aqui pelo caminho. Então, nesse local propriamente dito que a gente está passando aqui, é um trajeto aí que vamos mostrar de aproximadamente 22 quilômetros. É um trajeto bem tranquilo com relação a pessoas próximas, né?
Então, de repente, se tiver algum tipo de problema, tem sempre alguma casa próxima ali, né, que talvez possa dar alguma orientação num possível pedido de ajuda. A estrada em si é uma estrada um pouquinho mais curta, mais estreita, né, toda ela de estrada de terra, né, esse ripio aí. Bastante cuidado, ó, que como é uma região um pouco mais habitada, a gente vai ter um trânsito de veículos e vai ter pessoas também, né, atravessando aí. Então vamos ficar bastante atentos na condução, né? E é um lugar bem bonito. A gente vai ter em alguns momentos algumas curvas nos desfiladeiros, né, onde a gente tem uma visão bem bonita da região, né? E podem perceber, por exemplo, que o lado direito aqui do vídeo ele é bastante verde, né? Tem bastante vida aí, que é onde está localizada essas propriedades rurais, né? Então pode ver que já é tudo cercado, tem porteira, então já é um local bem mais explorado, né? São pequenas produções, claro, né? Mas que já gera aí alguma renda econômica aqui para a região, né? Com relação ao posto de combustível aqui, a gente não precisou abastecer, né? A gente tinha abastecido em Cafaiate, o trecho é tranquilo de se fazer, né? Mas serve aí de sugestão. A nossa altitude aqui está em torno aí de 2.200 metros, né, de altitude aí com relação ao nível do mar. Nessa altitude, o carro praticamente não teve nenhum tipo de anomalia, né? Então ele estava desenvolvendo bem, né? Estava com fôlego aí, estava tudo certinho, né? Vamos ver mais para frente como vai ficar quando passar ali de 3.000, né? Lá atrás, antes da gente descer para a Marcha del Valle, a gente já bateu bem mais de 2.000 e o carro se comportou bem, né? Então a gente acredita aí que vai dar tudo certo mais para frente também, né? Então, assim, algumas pessoas perguntam para a gente aí com relação ao comportamento do carro, né? Ele deu conta do recado, né? Conseguiu fazer todo o trajeto, né? Tranquilamente. Lembrando que quando ele está na estrada de chão é melhor ainda, né? Porque aí eu tenho a opção de ligar a reduzida do carro, né? E ganhar uma forcinha extra a mais. Então ajudou bastante, né? Mas a gente pegou trechos de asfalto onde tinha altitude também e ele também se saiu bem, né? A gente ia lá, colocava primeirinha, segunda em alguns momentos, né? Até porque estava curtindo o lugar, não estava com pressa para poder ter que chegar a nenhum lugar. E aí a gente ficou bem satisfeito com o comportamento do carro, né, nessa viagem, né, que foi uma viagem aí de 12.000 quilômetros. E outra coisa também, aqui a gente já estava com 3.000 quilômetros rodados, desde quando saímos aí do Brasil, né, e até então tudo tranquilo, né. Nesse trecho aqui, dos 3.000 quilômetros, a gente só teve em um pequeno momento aí que a luz da injeção do carro do Luciano acendeu, mas logo apagou, né? A gente fez ali o procedimento de virar a chave 3 vezes e aí ela apagou. E logo aqui na frente, um pouco aí na frente, no próximo vídeo a gente vai mostrar, o carro subiu, né? A OBD do carro, que a gente tem dentro do carro, né? Ela acusou aí um aumento de temperatura, né? Mas aí a gente parou ali e esperou ele dar uma resfriada e aí a gente continuou a viagem. Para quem não sabe, né, a OBD é um aparelhinho que a gente coloca instalado ali aonde liga aquela parte do scanner do carro, né? Geralmente no Jimny fica debaixo ali, do lado esquerdo, perto do motorista, debaixo ali da região ali do volante, né, do painel do volante. E aí a gente tem um aparelhinho que fica no painel
e mostra, né, alguns parâmetros, e um desses parâmetros é a temperatura do óleo e a temperatura da água. Eu julgo muito importante ter esse aparelho, né? Ele é um pouco mais preciso do que a temperatura do painel. Já me salvou, por exemplo, quando furei o radiador, né? Quem primeiro acusou aumento da temperatura foi o aparelhinho, né? E aí eu consegui encostar o carro sem que no painel do meu carro aumentasse a temperatura. Então olha que importante isso, né? Lá ele já tinha acusado a temperatura do óleo, tinha subido, passado lá de 120, 130, não lembro agora. E aí, com isso, ele sobe a temperatura da água. Só que no painel registra a temperatura do sistema de arrefecimento. E o que aconteceu foi que nesse momento ele apitou, ele dá um sinal sonoro. Eu olhei para ele, ele estava lá marcando, encostei. Quando eu parei o carro, vi que o radiador estava furado. Então olha que bacana que é esse aparelho aí. A gente recomenda muito esse aparelhinho aí, né? A gente comprou no AliExpress, tem aí. No Brasil tem algum pessoal aí que vende, Mercado Livre, tá? Mas é bem de boa aí, tem vários modelos, né? E se alguém tiver algum interesse, né, que eu mando o modelo aí, entre em contato com a gente aí pelo Instagram ou coloca aqui no comentário que aí eu coloco, né, para vocês aí o modelo. Eu passo para vocês o modelo aí e não vão se arrepender. Lembrando que funciona por dimmer. Existem alguns OBDs para outros carros, eu não sei se esse meu vai servir, né, porque ele tem um protocolo, então eu não sei dizer se ele vai servir para outros carros, mas é uma questão aí de segurança, né? Te dá um controle a mais sobre alguns parâmetros do carro, e eu recomendo muito. E aí a OBD do carro do Luciano começou a marcar, né, um pouco mais a temperatura da água, e a gente por precaução parava para dar uma refrigerada, principalmente quando forçava um pouco o motor, né? Às vezes numa subida de primeiro e tudo mais, ele dava uma esquentadinha. No plano assim, igual a gente está andando aqui com velocidade, tava super de boa. Depois a gente fez o diagnóstico, né, do que estava acontecendo com o carro, e era a polia viscosa. A polia viscosa do carro aí não estava já 100%, e aí trocamos, né? Depois chegou aqui no Brasil, o Luciano trocou a polia viscosa e aí sim ela ficou 100%, né? Ficou top aí de novo para funcionar e o carro agora trabalhar na temperatura ideal, né? Então foi um probleminha simples, né? A gente até tinha polia viscosa, a gente levou uma polia viscosa na viagem, mas a gente optou por ir controlando a temperatura, né, e não precisar ter a obrigatoriedade de trocar. Se a coisa ficasse um pouco pior, a gente parava e fazia a troca. Aí aqui, ó, passando agora numa região, viu, com as casas todas ali de pedras, né, de adobe, onde ali tem uma vinicultura, né? E é um dos pontos aí que pode se parar, né, para fazer visitações aí durante as épocas da colheita, né, da preparação do vinho, é possível ali também. E agora então vamos seguindo aí, né, rumo ao nosso destino desse vídeo de hoje, né, e bora lá, rumo a Salta, né, nessa nossa expedição rumo ao Atacama, né, nesse sentido aqui agora rumo a Salta para depois ir para Bolívia e da Bolívia para o Atacama. Um grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tá fechada. Eu tá. Ah, entendi. O vidro tá fechado.
massa a água nesse leito todo do rio aí? Cara, ele chega a encher tudo, mas mais com certeza. Agora eu acho que não é assim, cara. É um típico leito de rio mesmo que passa uma coisa recente, não é? Sei lá, parece que tem um século que deixa passar. Não, e aí olhando no mapa aqui, cara, no mapa tá tudo azul, sabe? Como se fosse um rio mesmo gigantesco. Agora você imagina essas montanhas tudo correndo água num lugar só. Algum lugar de que subir essa lateral de água tudo aí, ó. Tudo correndo. É, cara, deve, em alguma época, deve com certeza passar uma quantidade boa, cara. Aqui no norte a gente na época de seca, né? Por isso que o horário começa daquele jeito. Mas deve ter uma época de chuva aí. Estamos parados em água de tudo quanto é lado. São vários rios que desembocam nesse. É, esses vezinhos que tem entre os morros aí deve descer uma água armada. Pode virar com certeza. El Molino. Foto, foto. Traduzindo é Andorinha. Foto quieta pra caralho. Nossa. Rapaz, dá pra fazer um castelo medieval, astronômico, mundial, sei lá, com tanta pedra que existe aqui. Só precisa de mão de obra e tempo. Depois só vender ingresso pra visitar. É isso aí, mano. Atração turística de La Rota 40. Coca-Cola gelada, pastel, caldo de cana. Acabou, rapaz, só sucesso. Vai vir nego da Argentina todo no castelo aí, cara. Feijoada, hein? Miel, quer comprar miel? Miel, pareceu até gato miando. Como é que é o nome do mascote que a gente colocou? Andina. Vamos ver como pronuncia Andina em espanhol direitinho, porque a gente sabe. Ah, não sei, a gente deve ser, né? Mas eu conheci ele. Andina mesmo? Andina. Em português. O cara da moto lá do Paraná pediu um adesivo dentro de nós. Esse nome Acho que ele vai ter que mandar fazer algum jantar com ele no é o carro. nome de menino, É, entendeu? Então, Só vai lá no Instagram pra fazer contato, mandar os vídeos pra ele. É a cordilheira dos Andes. ah, legal. eu sei, mas aí E eu achei aqui como sugestão de nomes pra dar pra ele a nome. Ah, para dar É, Caminhone. ela é dos Andes, ela é Andina. vai subir mais. Se ele der uma régua, sobe ali um pouquinho. Vai subir. Vamos acessar. Daí. Vou puxar aqui pra você. Mais um pouquinho, você consegue? Vai lá. Você acha que não bateu aí pra Sarah? Vai sim. Eu acho que não dá lá no. Mas aí não dá sim.
Na hora que ele passar, eu jogo pra cá. É, e jogar lá no. Já apaguei? Não virou, né? O carro, né? Eles estavam aqui virado. Tá tranquilo? Eles não vão vir capotar aqui. Não, porque é por causa de pedra, pra não dar calço. É, nem jogar, nem. Não, mas faz uma videocassetada aqui. Ah, que legal, hein? Tá filmando? Você também tá fazendo barulho? Tá cantando a correia aí, cara? Bastante agora. Tá entendendo? Antes não tava não, né? Não assim. Quando eu parei um pouquinho, só. Vou ver se tá parando aqui, desliguei o ar aqui pra mim. Não tá nacionado com ar, não. É a do alternador, cara. Tá cantando. Agora parou. Foi? É nova a corrida dele? Tá nova. Tava bem chato a minha. Ele trocou e andou um pouco com o carro lá. A minha, o Leonel trocou. Aí eu comecei a andar com o carro, ela começou a dar uma cantada, aí eu levei lá no coisa lá e pedi pra esticar pra mim mais uma vez, porque ela ajusta, né? Provavelmente a dele também precisa ajustar. Vamos ver, se começar coisa, eu não sei se a gente vai conseguir ajustar ela, porque eu não sei se eu tenho uma alavanca de D ali. Vocês são mesmo acham mecânico, não? Difícil, né? Confiar. Não sei, é um negócio bobo, né? É só pegar e soltar um parafuso ali, fazer uma pressão com uma chave aqui assim, aí eu trago o alternador junto e ele estica. Sim. É coisa Você tranquila. sabe como fazer, né? Sim, só nunca fiz sozinho, né? Sim. Eu fiz com o Leonel. Eu pedi ele, falei, me explica como é que troca aí, porque eu falei, vai que dá problema no meio do caminho. Mas se for num lugar que tem internet, pode fazer uma videochamada. Ah, mas isso é fácil. Se já chamo ele vai estar deitado. Ah, levanta. Igual quando trocamos o radiador. Trocamos o radiador, liguei pra ele e tá ele lá deitado. Tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Então presta atenção aí. Tô trocando aqui Ele o me mostrou lá ser cheio de... Você tava com sujeira, o óleo, será? É, tava cheio de água de radiador. Água de radiador, ele falou isso. Ele é maluco, cheio de água de radiador. Essa água faz mal. É, mas é que tava pingando, né? Já não era. Na verdade já não era mais só a água do radiador, já tinha água misturada também normal, já tinha diluído bastante.